Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Muito obrigado por estar aqui escutando essa minha palestra. Eu fico muito honrado pelo convite para poder estar ministrando esse conteúdo. E eu estou trazendo aqui para vocês, eu resolvi trazer aqui para vocês, para esta nossa CIPAT 2020, uma discussão sobre a cultura prevencionista em relação a acidentes e doenças, mas mais especificamente acidentes, né? Eu queria começar fazendo uma pequena introdução do que é o acidente, né, e depois evoluir esse conceito, mas também queria de certa forma estar relacionando com o atual momento que nós estamos vivendo, muito embora não é o meu objetivo primário fazer essa abordagem, né. O dicionário Wallace, ele traz que o acidente é um acontecimento casual, fortuito, inesperado, qualquer acontecimento desagradável ou infeliz que envolva dano, perda, sofrimento ou morte. Então, na realidade, o dicionário traz um conceito que todos nós já temos, né, que acidente não é uma coisa muito boa. E é curioso que quando você coloca no Google para procurar sobre acidentes de uma forma geral, o que mais tem é de automóveis, né? E isso não é de se estranhar, porque na realidade realmente nós somos campeões mundiais de acidentes no trânsito. O nosso trânsito é bastante violento e fundamentalmente não dá para a gente falar que continuar colocando a culpa em estradas, continuar colocando a culpa nos veículos. Nossos veículos são muito bons, talvez não sejam os melhores, mas são muito bons. E as nossas estradas, sim, eu concordo, as nossas estradas nem tanto. Só que acontecem acidentes em estradas espetaculares, de primeiro mundo. Então, na realidade, podemos concluir que não necessariamente o acidente ele está ocorrendo só por questões de falhas de equipamento e por, digamos assim, condições inseguras, mas também por atitudes que levam à insegurança, né? Então, a grande maioria dos acidentes sempre tem alguma causa de fator humano, uma negligência, uma imprudência ou até mesmo uma imperícia. Mas isso é somente um exemplo, né? Eu trago também a definição de acidente do trabalho. Aí já é o artigo 19 da Lei Previdenciária, Lei Federal 8.213 de 91, mas que esse artigo foi alterado pela Lei Complementar número 150 de 2015. E ele fala o seguinte, que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, uma classe de segurado que a Previdência considera especial, como os estivadores e outros, né? É bastante grande essa lista. Provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou mesmo a redução permanente ou temporária da capacidade laboral, capacidade para o trabalho. Então é uma definição bastante abrangente do que é um acidente de trabalho, que a gente pode definir que é um acidente, o acidente de trabalho, todo acidente é um acidente, né? E ele corre a serviço da empresa, de certa forma. Mas veja que a lei, a legislação já coloca algumas coisas assim diferentes, como por exemplo um empregador doméstico, eu, você, todos nós. A nossa responsabilidade está aí, não é mesmo? Então, veja, duas definições fortes para acidente, coisas que nós não queremos. E de novo, nós somos, o Brasil, não trouxe a estatística, mas nós no Brasil, nós estamos entre os maiores, um dos países que mais tem acidente do trabalho. Gente, definitivamente nós temos muito acidente, né? E de novo, mais uma vez, as nossas fábricas são muito inseguras, as nossas casas são muito perigosas, né? Seria legal uma reflexão, o que é que está acontecendo, por que é que acontece isso, né?
Só para vocês terem uma ideia, nossa legislação, mais especificamente, e eu vou estar falando à frente, nós temos uma norma regulamentadora que trata sobre máquinas e equipamentos, proteção em máquinas e equipamentos. Ela é a mais rigorosa do mundo, a ponto de equipamentos provenientes da Europa, principalmente da Alemanha, tradicional fabricante de máquinas, o maior fabricante, assim, um dos mais conceituados mundialmente. O equipamento não pode, ele não consegue entrar sem ser tropicalizado, ou seja, sem fazer as adequações à nossa norma regulamentadora. Em outras palavras, sendo mais simples, os dispositivos de segurança que tem nesses equipamentos não atendem a nossa legislação. Deus do céu, nós somos muito criteriosos, mas ainda assim nós temos uma quantidade de incidente muito grande. O que é que está acontecendo, né? É verdade que essa legislação ela foi apaziguada, ela foi amansada nos últimos meses, isso é verdade, né? Para quem já conhece um pouquinho sabe disso, mas mesmo assim ela ainda é poderosa. E mais uma vez o que eu gostaria assim de relatar é que, de novo, nós vamos ter a figura do ser humano, né? Nós temos uma capacidade, nós como povo, como sociedade, temos uma capacidade muito grande de burlar o sistema. E o jeitinho brasileiro, que é uma vantagem em algumas situações, se é que é uma vantagem, acaba sendo talvez o maior causador de todo esse dano, né? Eu trago também uma definição, duas definições de doença, a doença do trabalho e a doença profissional, né, a ponto de completar essa minha exposição. A doença do trabalho resulta de condições especiais em que o trabalho executado é de caráter genérico, que acomete qualquer pessoa, e exige a comprovação de nexo causal. O que é isso, né? Doença do trabalho, porque ela é, digamos assim, equivalente ao acidente do trabalho, ela entra na mesma premissa, no sentido dos direitos. A doença do trabalho é aquela onde o trabalhador ele desenvolve uma doença em função das condições do meio ambiente que ele convive. Por exemplo, ruído, né? Então, trabalhar num local com ruído intenso, sem as devidas atividades ou as devidas precauções de atenuação, pode causar perda auditiva induzida ao ruído. E aí isso se considera, ou pelo menos se caracteriza, um quadro de doença do trabalho. É lógico que precisa de laudo, precisa de alguém avaliar se realmente a perda auditiva é em função do trabalho, isso é necessário, um médico ou um engenheiro de segurança, é necessário um laudo, né? Mas definitivamente isso qualquer pessoa que está naquele ambiente pode sofrer com essa ação do trabalho, do meio ambiente do trabalho. Já a doença profissional, ela já é mais interessante no sentido do estudo, mas não da percepção de jeito nenhum. A doença profissional ela acompanha a atividade do trabalhador. Então, assim, não precisa de nexo causal. Nós sabemos, já é comprovado. Então, por exemplo, nós sabemos que doenças respiratórias, pulmonar, que aparecer em um soldador, por exemplo, existe um nexo causal, não há necessidade de fazer laudo de comprovação. É a atividade que gera isso, né? A foto aqui ela mostra bem isso daí, né? O soldador ele está fazendo uma solda e está saindo um vapor, né? Esse vapor é o que, gente? É água, mas ele não está mexendo com água. É o que? Isso na realidade chama fumos metálicos. Esses fumos metálicos, se ele respirar, ele está impregnando o seu sistema respiratório com particulado metálico na forma de vapores. Isso vai condensar e vai se alojar no organismo dele. Então veja como que isso está diretamente relacionado. Eu aproveito essa foto para fazer uma pequena reflexão sobre as atividades que não se tem estudo ainda, pelo menos eu desconheço qualquer estudo, mas nos processos de impressão polimérica, impressão 3D, nós temos a liberação de vapor.
vapor, solventes, vapores do composto plástico, né? Esses vapores, eles também são prejudiciais, muito provavelmente. É lógico, precisa ter um estudo mais concreto, né? Mas num ambiente fechado, com certeza isso se caracteriza uma fonte de risco, né? Curiosidade é que essas impressoras 3D não funcionam muito bem se estiver num ambiente aberto, porque elas precisam do calor e a capacidade de fornecimento de calor do equipamento é relativamente pequena. Então, assim, se tiver vento, um ar-condicionado, alguma coisa assim, pode ser, dependendo do tipo de impressão, tamanho da peça, pode ser que comece a ter problema e não conseguir imprimir. Então é muito comum elas terem um invólucro para tentar condicionar o calor dela dentro, onde está sendo feita a impressão, mas ali tem a geração de vapores, né? Que é muito parecido com o do soldador. Talvez o efeito seja muito menor, né? Talvez nem tenha, mas cabe uma reflexão sobre essa questão, não é mesmo? E agora, pensando um pouco no acidente, né, eu queria também apresentar para vocês uma ideia de custos de acidentes, né? Quando acontece um acidente, tem muita coisa para a gente ficar pensando, muitos aspectos. Nós podemos pensar no aspecto social, no aspecto psicológico, no aspecto econômico, né? Então eu separei essa figura, esse fluxograma, esse diagrama, onde eu tento aqui apresentar o custo de um acidente, né? O que realmente reflete. Quando acontece um acidente, lógico que depende muito da gravidade, mas a gravidade é apenas um pequeno detalhe que pode significar muito, né? Mas é um pequeno detalhe, né? A gravidade, um acidente ele pode ser pouco grave ou muito grave em função de um pequeno detalhe, que muitas vezes nem está sob o nosso domínio. E aí a gente pode separar os custos dos acidentes em três partes, né? Ou pelo menos com três entidades, né? Primeiro a sociedade, quer dizer, não na ordem, mas a sociedade, o empregado e a empresa. Quais são os custos do acidente para a sociedade? Bom, existem os custos humanos, né, que é o efeito social para a família, o declínio da qualidade de vida, principalmente para o acidentado, né? Se a gente pensar na questão da família, a dinâmica, né, em muitas famílias, quando acontece um acidente, e esse acidente ele gera uma certa incapacidade laboral para o trabalhador, se esse trabalhador for a única fonte de renda da família, isso pode se agravar bastante, né? Porque aqui nós podemos dizer que o efeito para a família é máximo, né? O declínio na qualidade de vida também, em vários ângulos como eu diria assim, de percepção. O econômico, a sociedade de certa forma vai ter que oferecer e apresentar indenizações do seguro social, vai encarecer esse processo. Bom, resumindo a questão da sociedade, a sociedade nós podemos entender que esse custo da sociedade ela está junto também com o custo do governo, mas o governo é sociedade. Então o governo ele tem que arcar, ele tem que pagar com os custos médicos, né, para o sistema de saúde, e ele tem que arcar também com o seguro, ele tem que arcar com o pagamento do seguro acidente. O trabalhador continua recebendo, não necessariamente a mesma quantia que ele ganhava, né, menos, às vezes muito menos, né, quanto maior o salário, pode-se dizer quanto maior o salário, menos ele vai receber, a ponto de ser muito preocupante, né? Então, e quando o salário é mais baixo, tudo bem, ele no aspecto assim, econômico, ele até vai receber praticamente o salário dele, mas o que eu quero dizer é que a sociedade vai ter que arcar com esse custo, e isso encarece a seguridade social, de certa forma, né?
Então, se a gente tiver uma quantidade muito grande de acidentes, com afastamento, evidentemente os custos da sociedade vai ficar mais alto, né? Também outra coisa também que é complicado é todo o investimento que a sociedade fez. Então imagina que a sociedade, através do governo, mas a sociedade, mais uma vez, fez um investimento naquele trabalhador, forneceu os 8 anos do ensino fundamental gratuitamente, forneceu mais 3 anos do ensino médio e talvez tenha fornecido mais alguns anos de faculdade, quem sabe, não sei, né? Possível. Então o todo de qual é o valor investido em tudo isso, né? É bastante alto, e de repente ele sofre um acidente e fica inválido, e todo aquele investimento que a sociedade fez para formar aquele profissional foi por água abaixo. Se a gente pensar numa sociedade complexa, grande, talvez fique difícil pensar que nessa perda de investimento, né? Mas ela existe. Mas se nós pensarmos numa sociedade pequena, onde cada trabalhador faz falta, se ele deixar de trabalhar, fica muito claro e evidente. Então, por exemplo, eu vou pegar um profissional que certamente faz muita falta para a gente. Eu vou pegar um médico. Podemos pegar um professor, podemos pegar um mecânico, um borracheiro, né? Qualquer um deles. Mas eu vou pegar um médico. A sociedade faz um investimento maciço para formar os médicos, né? É verdade que alguns médicos estudam em universidades particulares e estudaram a vida toda em escola particular. Mas vamos admitir aquele profissional que, mesmo esse daí, tem investimento do governo, porque a maior parte dessas instituições são filantrópicas, dita filantrópica, né, e não recolhem imposto, não pagam imposto, e às vezes são até ajudadas pelo governo através dos seus hospitais. Mas assim, vamos pegar uma situação 100% público, numa região que falta médico, ou que está contadinho, e aquele médico ele sofreu um acidente, e ele não vai poder mais clinicar, não vai poder mais trabalhar. Aquela sociedade vai ficar sem aquele profissional, né? Se tem poucos profissionais, se tem 2 profissionais, 50% menos. Então, esse é um prejuízo muito grande para a sociedade. Aquele profissional, aquela especialidade pode fazer muita falta. Se a gente pensar numa sociedade complexa maior, a perda de um funcional de um profissional talvez não faça tanta falta, mas se a gente pensar num coletivo, sim, faz falta. Por empregado, os custos ele está na ordem na esfera humana e na econômica. Na humana, bom, o trabalhador que sofre acidente, ele tende a ficar desmotivado, isso pensando num afastamento. Lógico, um acidente mais leve, onde ele machuca e volta a trabalhar, isso de certa forma não gera todo esse custo, evidentemente, o custo é menor. E talvez não gere nem essa desmotivação, mas pode gerar uma vergonha, pode gerar algum sentimento que não é bom. Mas um acidente um pouco mais, digamos assim, de volume maior ou de gravidade maior, pode gerar uma desmotivação no acidentado, no trabalhador. O sofrimento da família, e aí sim eu vou falar aquilo que eu comecei a falar antes, mas fica mais focado aqui. O sofrimento da família, porque imagina, gente, primeiro, a renda pode cair. Segundo, o custo pode aumentar. E terceiro, que é o pior no meu ponto de vista, muda a dinâmica da família. Então, não tinha aquela pessoa que necessita cuidados, e agora tem. E aí a gente pode pensar por vários ângulos. Primeiro ângulo, alguém vai ter que cuidar. Não é mesmo? Então isso já é um sofrimento, né? Não dá pra gente falar que é um prazer. Não é um prazer, é um sofrimento para a família. Agora, existe uma outra coisa que é uma questão comportamental. Então o que acontece? Um trabalhador que ele fica afastado, e talvez fique eternamente afastado, não sei, ele ele começa a se sentir incompetente, incapaz. E isso começa a mudar seus ânimos, começa a mudar a sua relação familiar. Então é muito comum a gente encontrar famílias que são destruídas depois de um acidente, alguns anos depois de um acidente, que gera incapacidade, né?
a marginalização devido à incapacidade, né? Ele se sente incapaz. Então muitos acidentados eles acabam indo para as drogas ilícitas, vai para o alcoolismo para tentar superar esse trauma, essa marginalização, esse sentimento de incapacidade, de incompetência, né? Mas tem o prejuízo econômico, né? Como eu falei, as despesas aumentam, o rendimento muitas vezes cai, né? E o tempo de vida produtivo dele cai também, né? Se a gente pensar um garoto, uma garota, um jovem, sofre um acidente, fica com uma lesão incapacitante, toda aquela projeção de crescimento profissional, de crescimento humano que a gente espera do jovem, e muitas vezes acontece, na grande maioria das vezes acontece, toda essa projeção, ela simplesmente acaba, né? E o que efetivamente, né, qual é a expectativa que essa pessoa vai ter ao longo da vida dela? Lógico, vai mudar totalmente o seu padrão de vida, os seus objetivos, totalmente, né? Mas assim, o que eu quero dizer é um custo, né? Ele não é um custo mensurável, talvez, mas é um custo. E para a empresa? Bom, a empresa também tem custos humanos e econômicos. E o custo humano, ela perde recursos humanos. Ela está perdendo o trabalhador. Ela investiu, ela treinou, ela contratou. Existe um custo para contratar. Existe um custo para treinar. Existe um custo na base de tempo para se ter um profissional preparado. E outra coisa, e o ambiente interno, o clima organizacional depois de um acidente, será que é legal? Com certeza não, né, gente? Então isso é um custo. Outra coisa, nesse sentido, esses trabalhadores que presenciaram um acidente grave, será que eles vão trabalhar do jeito que trabalhava antes? Talvez por um tempo essa produção caia. Talvez comece a ter algumas pressões sindicais, talvez comece a ter pressões dos organismos de fiscalização, enfim, definitivamente a empresa ela vai ter algum problema nesse sentido, né? E os econômicos? Bom, os econômicos ela vai sofrer os custos diretos do acidente, os custos indiretos dos acidentes, né? E quando a gente fala de custos diretos e indiretos, eu trago aqui esse iceberg, ele é muito representativo para os custos diretos e indiretos, né? Que é para dizer o seguinte: existem alguns custos que a gente facilmente detecta, né? E existem alguns custos que a gente não detecta facilmente e eles são muito maiores do que aqueles que nós detectamos, né? Então, por exemplo, a gente pode falar de custos diretos, a gente pode falar que todo o custo com o acidente. Então, por exemplo, a remoção do funcionário, o tratamento médico, os medicamentos, isso são custos diretos. A reposição do funcionário, isso é um custo direto. Aquela produção que ele perdeu porque ele parou a máquina é um custo direto, né? E os custos indiretos? Bom, os custos indiretos, ela vai residir, por exemplo, em perda de mercado, porque de repente eu tenho um acidente grave, é paralisado meu equipamento, a fábrica. Ela deixa de produzir. Se ela deixa de produzir, é baixo o estoque dela. Se é baixo o estoque dela, ela deixa de atender o mercado. Se ela deixa de atender o mercado, o concorrente toma conta da gôndola. E ela talvez nunca mais consiga recuperar, ou demore muito para ela conseguir recuperar o que era dela. Então isso é um custo de mercado, o market share. Pode acontecer. Pode acontecer também perdas de produtividade no geral. Os custos salariais, existe o direto, existe os indiretos, porque em função de uma empresa, um local que apresenta risco, as pessoas para trabalhar lá talvez não se submetam para ganhar pouco. Bom, não sei se isso é verdade. Honestamente não sei. Mas de qualquer forma, talvez eu tenha que pagar uma bonificação, talvez eu tenha que pagar um adicional, talvez... Enfim, são os custos indiretos. Quando você soma todos esses custos, eles são muitas vezes muito maior do que os diretos, do que aqueles que são visíveis, né?
E nesse sentido, né, pensando em uma estratégia, porque tudo que eu estou falando para vocês é muito recente, né? Bom, recente, é muito atual, mas é muito atual ao longo dos anos, né? Então, assim, veja, eu estou trazendo aqui uma pesquisa de Henrich de 1931. Em 1931, ele estudou a questão dos acidentes, né? Ele fez uma pirâmide muito simples. E ele diz o seguinte, né? Ele chegou a essa conclusão. Para cada acidente grave, um acidente sério, acontece 29 ou 30 acidentes de menor gravidade. E 300 incidentes críticos. E isso é muito interessante, esse estudo dele, né? Veja, esses números, eles não são aplicados na teoria prevencionista. A gente não usa muito esses números, porque ele varia isso é de 1931, nós estamos em 2020, né, quase 2021, então não dá para a gente admitir que esses números são os mesmos. As nossas condições de fábrica, nossas condições laborais, é bem diferente, né? Mas ele é um indicador, ou pelo menos ele é um norte, é um ponteiro da bússola apontando para um lado. Nós sabemos que para cada acidente grave existe uma quantidade de acidentes não tão graves ou sem gravidade tão expressiva, e temos uma quantidade muito grande de incidentes críticos, que são aqueles quase acidentes. E faz muito sentido isso, né, gente? Você pega lá um cruzamento, né? Poxa, o carro quase bateu, quase bateu. Aí bateu, né? Aconteceu vários quase acidentes, depois teve um acidente. É normal. Aí tem lá um acidente, outro acidente, outro acidente. É de esperado que aconteça no meio desses acidentes um que seja grave, né? É esperado. Esses dias teve aí na reportagem, acho que foi anteontem, não sei. Perdão, isso aqui está gravado. Eu acho que foi no dia 17, talvez, de setembro agora, foi liberado o novo acesso da Anhanguera para Dom Pedro, ali perto do bairro Aparecidinha, né? E assim, a sinalização ela não foi muito adequada, foi também, eu não sei explicar para vocês, mas para mim está muito claro que a divulgação não foi muito bacana, né? E assim, a quantidade de carro, a quantidade de caminhão, a quantidade de ônibus que passava o ponto de entrada, e gente, literalmente parava na Anhanguera, parava na pista da direita do Anhanguera, parar mesmo. Imagina, uma pista com trânsito e aquele ônibus parar e dar ré, né? Então foi assim, a reportagem foi mostrando vários incidentes críticos lá. Teve um caminhão que vinha que fritou o pneu para não bater, né? Depois a polícia rodoviária foi lá para colocar ordem, né? Mas assim, é óbvio que aconteceria um acidente, né? Talvez tenha acontecido, nós não sabemos. Mas assim, é uma questão só de tempo, iria acontecer. Vários incidentes críticos, né? Vários quase acidentes. Um acidente com um pequeno dano, né? Nem fala sem dano, mas podemos entender com pequeno dano poderia acontecer. E um dano maior, se tivesse vários danos menores, também. Isso que diz a estatística aqui do estudo de Henrich em 1931. Existe também a pesquisa de Frank Bird em 1966, e ele é muito parecido, ele só muda um pouquinho os números, né? Então ele fala que para cada lesões incapacitantes existem 100 lesões leves e 500 acidentes com danos à propriedade, né? Então, de novo, ele está fazendo uma relação entre os acidentes mais graves com os menos graves, com os... Aí ele não está falando de incidente crítico, ele está falando de danos à propriedade, quebrou a máquina, quebrou a ferramenta, quebrou uma escada, quebrou, enfim, né? Dano à propriedade. É um estudo parecido, mas em 1966.
Nós temos aqui em 69 da Insurance Company, ela fez também um estudo, e aí esse é um pouco mais detalhado. E ela disse que para cada acidente fatal ocorrem 10 acidentes leves, 30 acidentes com danos materiais e tá borrado para mim, mas 600 incidentes críticos, né? Então, assim, gente, esse estudo é muito legal no sentido, os 3 estudos são muito bacanas, eles se completam, ou pelo menos eles se reafirmam, no sentido da gente ver o seguinte: não adianta, ou pelo menos não é prudente, nós concentrarmos os trabalhos nos acidentes sérios. Lógico que o acidente sério tem que ser tomado a precaução, é lógico que tudo é, sem dúvida, mas a prevenção não está ali. A prevenção está na base da pirâmide, porque se eu consigo diminuir os incidentes críticos, eu diminuo os danos materiais, eu diminuo os danos físicos leves e, evidente, o fatal. Concorda comigo? Então, e às vezes é muito mais fácil eu trabalhar aqui nos incidentes do que lá em cima, porque não que a gente vai ignorar os acidentes fatais, não é isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós não podemos ignorar aquele corriqueiro, porque é o corriqueiro que vai gerar o fatal, entendeu? E o corriqueiro, ele está muito na nossa mão, né? Bom, em tudo isso, aqui o título está errado, me perdoe, eu fiz revisão e acabou passando, mas em tudo isso, né, a sociedade, através dos seus órgãos públicos, o poder executivo, o poder legislativo e as organizações, os sindicatos, enfim, a mobilização da sociedade de forma plena, ela evidentemente ao longo dos anos ela fez e continua fazendo os seus posicionamentos, né, as suas ações. Então, por exemplo, a gente vê as questões jurídicas em função das leis federais, estaduais e inclusive as municipais, forçando essas questões prevencionistas de uma certa forma. Como, por exemplo, numa lei federal nós temos aqui a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que não é a única lei nesse sentido, mas é sem dúvida nenhuma a principal lei, onde ela prevê os direitos dos trabalhadores que são regidos por esse tipo de contrato de trabalho, que é a grande maioria. E dentro da CLT ela tem artigos que falam sobre questões de segurança do trabalho, né, para forçar definitivamente as organizações a se preocuparem com os acidentes. Até porque, volto a falar, esse custo, né, dos acidentes, ele recai sobre o próprio Estado. Né. É curioso que antes da década de 60, final da década de 60, o acidente do trabalho não era responsabilidade do Estado, era responsabilidade das empresas. Ou seja, antes de se fundar o INSS, todo acidentado, quem tinha que cuidar do acidentado era a empresa, era a responsabilidade dela. Isso começou a ficar muito caro e houve uma movimentação por parte patronal, onde para criar o Estado arcar com esse custo, né, através de um seguro, né, e aí foi criado o INSS. Não me recordo o ano, 67, talvez, 68, 67, alguma coisa assim. E aí, a partir daí, o Estado ele absorveu os custos dos acidentes, os custos com indenizações, com pagamento de seguro acidente, essas coisas, né? E desonerou isso às empresas. É legal, ou pelo menos é curioso, que agora, 2020, começa a se discutir o Estado deixar de ter essa responsabilidade e devolver isso para as organizações, né? Então é interessante como isso é um efeito bumerangue ou um efeito sanfona. Ele vai e vem, vai e vem. E como a gente está entrando no meio do caminho, né, às vezes nós não conseguimos ver com esse ângulo mais extenso, né? Então hoje existe
digamos assim, ações muito fortes do governo, que é justamente para que as empresas paguem pelos seus acidentados. Se a empresa tem bastante, se ela tem mais acidente, ela tem que pagar porque tem mais acidente. Se ela não tem acidente, então ela tem que pagar menos. Essa é a ideia, né? Mas ainda não está em vigor. Existem algumas ferramentas, mas são muito tímidas, são muito pequenas ainda para não aumentar muito esse custo, né? Isso daí se reflete no e-social, tá, gente? Se você já ouviu falar do e-social, o e-social é bem isso do que eu estou falando, tá? Bom, enfim, a CLT ela prevê que o Ministério do Trabalho, que deixou de ser ministério no governo atual, que passou a ser Secretaria do Trabalho, ela normalizasse ou regulamentasse as questões de segurança do trabalho previstas na CLT. CLT é uma lei de 1945, né? Então ela é bem antiga, e ela já previa essas questões da regulamentação das questões prevencionistas pelo antigo Ministério do Trabalho, atual Secretaria do Trabalho, né? Então, isso foi um processo de amadurecimento que demorou mais de 30 anos, ou perto de 30 anos, para surgir as primeiras normas regulamentadoras. E essas normas regulamentadoras, elas ao longo dos anos, desde 1978, elas vêm se aprimorando, né? Não exatamente numa velocidade muito grande, mas hoje, nos últimos 1 ano e meio, pode-se dizer que, no governo atual principalmente, pode-se dizer que essas normas estão sendo muito trabalhadas, muita coisa nova, muita atualização, né? E talvez diferente do que você possa imaginar, elas estão ficando, lógico, em prol da simplificação, mas elas continuam com a sua essência prevencionista, né? Na minha ótica, essas normas estão melhorando, né? Ficando mais complexas, mas melhorando. Para ajudar nessas questões normativas, existem muitas organizações, comissões tripartites e outras coisas, empresas, representação de funcionários, representação de governo, que trabalham nessas normas regulamentadoras, e também tem a Fundação, a Fundacentro, né? Que, digamos assim, é uma fundação agora da Secretaria do Trabalho, do governo, onde elas fazem pesquisas na área de segurança do trabalho. Olha só que interessante, gente. E associado a tudo isso, nós temos a ABNT, a Associação Brasileira de Norma Técnica, que também, de certa forma, ela rediz normas técnicas oficiais, que são, digamos assim, que dão amparo ou que colaboram em toda essa questão, essa teia bem traçada. Sobre as normas regulamentadoras, eu trago aqui um quadro, ele não está atualizado, tá, gente? Esse quadro, eu não sei exatamente de quando que é, mas nós temos aqui que fala em 36 normas, mas nós temos 37, tem plataformas petrolíferas, a última, e também nós temos que essa norma aqui, ó, a inspeção prévia, a norma NR2, ela foi revogada, não existe mais, da mesma forma que essa aqui, ó, 27, também foi revogada, mas essa já foi revogada há muitos anos, né? Mas nós temos aqui essas normas regulamentadoras, eu não vou ficar falando sobre todas elas, porque é muito extenso esse assunto, né? É muito conhecimento, mas hoje eu diria para vocês que a principal norma regulamentadora que nós temos, e bem no forno, que vai começar a valer a partir do ano que vem, é essa tal de NR1 aqui, ó, Disposições Gerais, onde ela implanta o programa de gerenciamento de risco, ela obriga isso nas organizações. E isso é uma revolução, porque nós estamos tendo agora, nos últimos 1 ano e meio, nós estamos tendo o surgimento de muitas normas de gestão. Então as normas regulamentadoras estão agora se tornando em normas técnicas e normas de gestão. E essa norma NR1 é uma norma puramente de gestão, né? É bem interessante e está muito, digamos assim, está sendo bastante referenciado, porque é uma norma muito básica e coloca essa obrigatoriedade que passa a valer a partir agora de março de 2021, né?
Outras normas aqui são importantes, né? Você tem esta norma aqui, NR5, que é o motivo que eu estou aqui conversando com vocês, nesse overview sobre prevencionismo, né? Então ela institui a CIPA. Essa norma é mais velha do que a própria segurança do trabalho, só para vocês terem uma ideia, ela é muito antiga, né? Então, assim, quer dizer, não a norma, mas a CIPA, ela é muito antiga, ela aprimorou e hoje você tem ela bastante evoluída nesse sentido. EPIs, né, também uma norma que fala sobre EPIs, equipamentos de proteção individual, né? Uma norma que fala sobre riscos em eletricidade. Eu estou só aleatoriamente mostrando algumas para vocês. Uma norma poderosíssima que fala sobre máquinas e equipamentos, proteção em máquinas e equipamentos. Uma norma super badalada também, que é a NR15, que fala sobre insalubridade, e a 16, que é periculosidade, né? Essa 18 está como PCMAT, mas mudou, na realidade é uma norma da construção civil, que virou gestão também, que está intimamente ligado com a NR1. Explosivos, inflamáveis, podemos falar aqui também de... Bom, algumas normas específicas para questões portuárias, né? Portuário, aquaviário, existe também de reparação, construções de reparação naval. Esta norma aqui, que é para serviço de saúde, a 32. Esta aqui de espaço confinado, pessoal que trabalha em local que não foi projetado para ocupação humana, né? A 35, que trabalha em altura, enfim, essa de frigorífero, abatedouros, e a 37, que é de plataforma petrolífera. Gente, essas normas são muito ricas, todas, não todas, mas a grande maioria, né? E tem normas aqui com mais de 100 páginas, só para você terem uma ideia da complexidade de alguma. Essa página, essa daqui, ó, a NR18, eu não lembro, mas ela deve ter umas 60 ou 70 páginas. Tem normas menores, mas o importante é falar o seguinte: essas normas estão no forno, algumas já estão prontas, acabaram de ter a revisão. É o caso da NR1, é o caso da NR9, que não vai ser mais esse PPRA, e o caso da NR18. E tem outras normas que estão para entrar no forno, né? Muito bem, então falando um pouquinho da CIPA, né? A CIPA é uma comissão. Aí eu coloquei uma foto aqui de uma reunião de CIPA. Eu nem sei onde que é, né? Mas eu quis mostrar o seguinte: olha, a CIPA não é nada especial. É isso, gente. Pessoas discutindo assuntos. Qual é o objetivo? Prevenção de acidentes e doenças, né? Em função do ambiente de trabalho, evidentemente, né? Então, assim, o objetivo da CIPA é melhorar as condições de trabalho das pessoas no sentido de diminuir ou eliminar os acidentes e as doenças. Essa é a grande função da comissão. Pessoal, não é função, o cipeiro, como nós chamamos cada um desses aqui, nós chamamos de cipeiro. O cipeiro, ele nem ganha mais por isso. Para falar a verdade, ele trabalha a mais, ele não ganha, ele só trabalha, ele não, né, é uma ação social que ele faz, né? É prevista por lei, é obrigatório, toda empresa tem que ter. Se ela não tiver quantidade de funcionários suficiente para ter a CIPA, ela pelo menos tem que ter uma pessoa responsável por essas atividades da CIPA. Então, de certa forma, toda empresa tem, por menor que seja, mas não a comissão propriamente dito. Aí a comissão precisa de mais funcionários, mas, por exemplo, na ITEC nós temos CIPA, né? E a função desse pessoal que se reúne para discutir problemas do ambiente de trabalho e para discutir principalmente soluções, ela é muito nobre, né? Bastante nobre. Algumas responsabilidades da Comissão Interna de Prevenção de Acidente é a identificação dos riscos de acidente, elaborar um mapa de risco, auxiliar na implementação de medidas preventivas, realizar inspeções do trabalho, fazer as reuniões ordinárias, que são reuniões assim a todo mês, ou as extraordinárias, toda vez que acontece um acidente, né, principalmente um acidente grave, mas toda vez que acontece um acidente deve acontecer uma reunião extraordinária para se discutir esse acidente e as ações para que não ocorra mais.
Ela deve auxiliar na conscientização dos trabalhadores, da comunidade como um todo, e também promover anualmente a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho, e outras campanhas específicas. Existem outras responsabilidades, mas eu acredito que essas aqui resumem muito bem a função da CIPA, né? Então a CIPA, ela está lá, porque você tem um ambiente de trabalho como essa da figura, cheia de condições inseguras, a CIPA está lá para ajudar, né, a identificar esses problemas e propor soluções, né? E uma das soluções, sem dúvida nenhuma, é a conscientização, por isso que está lá, que ela tem que ajudar a conscientizar os trabalhadores, né? Uma das ferramentas para ajudar a conscientização e para mostrar os riscos é através do mapa de risco, né? E o mapa de risco que nós temos lá no Bento, né? Talvez você nunca tenha visto, mas tem. Esse mapa ele tá fixado nas paredes dos prédios, né? Ele procura mostrar quais são os riscos, né? E aí a gente classifica, para poder fazer esse mapa de risco, a gente faz uma consideração dos riscos ambientais, onde podemos dizer que os riscos ambientais são todos aqueles que têm um potencial para gerar acidentes ou doenças, em função da sua concentração, sua natureza, concentração e tempo de exposição. Aí eu trago aqui, desculpa, gente, a classificação dos riscos, né? Então a gente classifica como os riscos físicos, os químicos, os biológicos, os ergonômicos e os riscos de acidentes. Mas apenas uma simplificação, tá? Essa divisão para simplificar. Os físicos têm a ver com energia que provoca algum dano à saúde. Então ruído intenso, vibrações, radiações ionizantes, raio-x, partículas alfa, beta e gama, radiações não ionizantes. Aqui no conceito não é físico, tá? É legal. As ionizantes entra as radiações ultravioleta, as radiações infravermelho e as microondas. Fisicamente falando, microondas é ionizante, mas aqui ela entra como não ionizante porque é um conceito legal, ok? Frio intenso, calor intenso, pressões anormais, umidade, etc. O grupo dos riscos químicos, que tem muito a ver com produtos químicos, propriamente dito. Então, substâncias e produtos em geral, líquidos, pastosos, químicos, graxa, óleo, querosene, a forma física, vapor, gases, neblinas, névoas, que tem uma câmera bem na minha frente aqui, né? Os fumos metálicos e as poeiras, né? E aqui a gente poderia colocar também os fumos poliméricos, por exemplo. Enfim, tem a ver com o estado físico. Os riscos biológicos, que eu diria que seria de micro-organismos, né? Então são os riscos biológicos que provocam alguma doença também. Os riscos ergonômicos, que tem a ver com espaço, tem a ver com postura, tem a ver com estresse, né, com emoções. E os riscos de acidentes, que são todos os demais, como por exemplo um layout inadequado que pode gerar uma queda, ou então falta de proteção em máquinas, em ferramentas, uma iluminação não adequada que pode gerar acidente, o risco do choque elétrico, do arco voltaico, também acidente, a probabilidade de ocorrer incêndio, explosão e outros mais aqui. Então a gente classifica dessa forma para fazer um mapa de risco. E aqui eu mostro um mapinha de risco, né, um exemplo, né? Ele é uma representação gráfica feito pela CIPA, que não é um organismo com profundo conhecimento de segurança do trabalho, tá? Porque a CIPA somos nós. Se a gente existe um critério para você entrar para a CIPA, e uma vez que você entra, você tem um treinamento de 20 horas, e aí esse treinamento você vai começar a trabalhar. Então que conhecimento que se tem com 20 horas de treinamento? Ele é bastante modesto, né? Então isso é dentro da percepção do cipeiro e a percepção dos trabalhadores, da comunidade que está lá. Então ele acha, né, ele tem essa percepção que ali tem um risco, que tipo de risco que é, e quanto grande ou quão grande é esse risco. Essa é a ideia do mapa de risco.
Então ele normalmente é representado por esses círculos coloridos de 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Tá? Aqui também é outro modelo de mapa de risco, dividido por cores e pela gravidade, né? Então, por exemplo, aqui nesse círculo ele tem 3 cores, significa que esse ambiente tem os 3 tipos de riscos. Tem o risco ergonômico, tem o risco físico e tem o risco biológico. Está aqui, tá? E esse risco é médio. Existe ainda 2 riscos: o risco de acidente, que ele chama mecânico, mas é de acidente, e o risco químico, que é pequeno, né? Aqui, por exemplo, nesse ambiente, nós temos 3 riscos também: o físico, que é o verde, o ergonômico, que é amarelo, e o azul, que é o de acidente. E ele é grande, são grandes os 3, tá? Essa ideia. No Bento Quirino nós temos um mapa de risco um pouquinho diferente. Nós temos lá junto, esse daqui é daquela área onde fica a oficina mecânica, né? E esse mapa de risco ele é específico da oficina mecânica. Então ele tem aqui os riscos que foram elencados, que foram feitos. Tem os círculos, que representa aqui o risco grande, o risco médio, ou essa tarjinha atrapalha, né? Ou o risco pequeno, que está aqui embaixo, daqui a pouco aparece para vocês. E as cores, né, em função do tipo de risco. Só que foi feita também uma numeração. E essa numeração, ela está aqui nessa legenda para você saber que tipo de risco que é e qual a ação a ser tomada, né? Enfim, por exemplo, se a gente pegar aqui na solda, nós temos 2 riscos. Os 2 riscos, eles são médios, aliás pequenos, em função da intensidade que se trabalha, né? Então são riscos pequenos. Existe um risco físico e um risco químico. O risco físico é esse 1.1. Se você vem aqui, vai falar o seguinte: radiações não ionizantes. Aí pede, quando está fazendo solda arco voltaico, que pede para o uso de máscara de solda e roupa de raspa, né? Porque é o que vai proteger das radiações não ionizantes. E o vermelho aqui, ó, o risco vermelho, que é o 2.1, é queimadura com calor. Então o uso de luva de raspa. Então tá aqui, foi isso que foi identificado como risco lá. Pode ser que tenha mais riscos? Sim, gente, com certeza. O mapa de risco é um documento dinâmico. Ele aumenta, ele vai se aprimorando, né? Então por isso que ele tem que ser revisado anualmente, né? E é isso, gente. Aí essa é a palestra, o conteúdo que eu queria passar para vocês. Mas em cima de tudo isso que nós discutimos, eu queria agora propor uma reflexão sobre a questão da prevenção, né? A maior parte dos acidentes que acontecem é em função do comportamento humano, seja pela negligência, pela imperícia ou pela imprudência. Seja porque você sabe, mas ainda assim você está nem aí, seria um negligente. Seja porque você não sabe, não tem o conhecimento, né? Ou seja porque você não está preparado, não importa. Na realidade, o que se pede, ou pelo menos o que a gente espera, é que você pratique a prevenção nas suas atitudes, né? Tenha uma mentalidade prevencionista naquilo que você faz e no que você age, no que você pensa e principalmente no que você faz, né? Você vai fazer um trabalho, vai fazer uma atividade, vai fazer um projeto prático. Então, pense que pode dar errado e pode machucar alguém. Vamos ter, nesse ano nós não vamos ter, mas quando nós temos a feira tecnológica, temos lá um equipamento, esse equipamento tem partes girantes e motorizada, temos que proteger essa parte girante motorizada, porque pode gerar um acidente de outra pessoa. Nós temos que pensar na nossa integridade física e na integridade física das outras pessoas, né? Seja responsável pelos seus trabalhos, pelas suas atitudes. Comunique, gente, avise. Não
não faça fake news, né? Mas promova as informações verdadeiras. Promova. Identificou uma situação de risco na escola, no entorno da escola, comunique a escola. Pode comunicar o seu professor, pode comunicar a CIPA, pode comunicar a secretaria, enfim, comunique. É muito importante cada um de nós comunicar, porque só assim a gente vai conseguir melhorar ainda mais, né, o nosso ambiente. Porque, como eu mostrei para vocês, os incidentes, eles vão gerar um acidente mais grave. E nós já tivemos acidentes na nossa escola, né? Nós não estamos livres, não somos isentos a qualquer tipo de acidente. Não é verdade, já tivemos acidentes, lógico, é uma escola, então os nossos acidentes não são graves, mas a gravidade é só um detalhe, né? Ela pode ser mais grave ou menos grave em função de um pequeno detalhe. Oriente seus colegas, se alguém estiver fazendo alguma coisa que ela é perigosa, é imprudente, avise. Ajude a transformar o espaço em que vivemos, né? Para, como eu falei, se tornar cada vez um ambiente ainda melhor, né? E é isso, gente. Muito obrigado aí pelo tempo dedicado. Espero que com isso eu possa ter contribuído um pouquinho em a gente transformar um mundo melhor. Eu ia terminar essa palestra com uma imagem das questões das medidas sanitárias do Covid, mas não foi o foco meu do trabalho. Mas eu queria deixar essa mensagem, né? Será que tudo que eu falei não vale para o momento que nós estamos vivendo, em função do coronavírus e em função das práticas que a sociedade está adotando? Fica esse questionamento. Até mais.